Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e a gente vai continuar então os nossos episódios, a nossa conversa sobre este livro aqui, O Mundo Perdido do Dilúvio, Teologia, Mitologia e o Debate sobre os Dias que Abalaram a Terra, tá? Justamente este livro aqui do Tremper Longman III, com o John Walton e com contribuição também do Stephen Mosquier. Tá, eu tô num local um pouquinho diferente do meu habitual aqui, né? Acho que a gente vai ter mais episódios aqui gravados aqui. Eu espero que a acústica esteja boa, se esteja ouvindo muito bem. Se você não estiver ouvindo pelo YouTube, você deve estar ouvindo pelo podcast, né? Então, eu espero que o áudio esteja bom, esteja bem aclimatizado, né? Então, acho que está bem melhor aqui. Bom, mas a gente vai continuar então por aqui, tá? Vamos continuar então na primeira proposição, que é o que o Walton coloca. Gênesis é um documento antigo, tá? Essa primeira proposição, então, dessa tese que o Walton está trabalhando, tá? Lembra, só fazendo uma rápida capitulação aqui, eu vou usar bastante o termo Walton, tá? Porque é o que eu mais estou habituado aqui, inclusive essa série O Mundo Perdido, série The Lost World, O Mundo Perdido é do que o Walton faz, então ele sempre faz com parceria com alguns colegas, às vezes sozinho, tá? Então eu sempre vou jogar na conta dele, tá? Só relembrando então o que a gente viu no último episódio, né? Que foi uma introdução a este livro do Mundo Perdido do Dilúvio. O Walton então ele está construindo uma tese, tá? Ele tem uma tese e ele está construindo proposições até chegar nessa ideia final, nessa tese final, que é a proposta que ele coloca aqui nesse livro com relação ao dilúvio, tá? Ao dilúvio. A ideia aqui é justamente sobre a questão do dilúvio. Então ele vai começar bem do começo, vai estruturar as suas proposições, que são encadeadas, enumeradas e sequenciais, tá certo? Até são, se eu não me engano, aqui são, acho que até um pouquinho menos do que são 17 proposições, se não me engano, no Mundo Perdido de Adão e Eva, que foi da série anterior, se não me engano, acho que foram 21 proposições, né? Ou foi um pouquinho mais. Bom, mas é o mesmo estilo, tá? Caso você já conheça a outra série, é no mesmo estilo, então ele vai construir todas essas proposições até chegar na tese central, tá? Ou seja, no final das contas, você vai ter uma ideia de qual que é a tese que John Walton está colocando, tá? Mesmo que, muito provavelmente, talvez, se você não está chegando agora no canal ou no podcast, você já me ouviu já falando das outras séries, da série anterior e tudo mais, tá? Então você já tem uma boa ideia, inclusive, do que o Walton pensa, tá? Mas, como eu estou seguindo o livro, provavelmente tem alguma pessoa ou algumas pessoas que são novas aqui tanto no podcast quanto na leitura do John Walton também. Às vezes deve ter alguém que nunca leu John Walton e a primeira vez que vai ler John Walton é justamente nesse livro, O Mundo Perdido do Dilúvio. Tranquilo, vamos começar do começo. Vou repetir muita coisa que talvez você já conheça, tá? As ideias do John Walton, a questão do documento antigo, né? Que Gênesis é um documento antigo e tudo mais, talvez você já conheça todas essas ideias. Não tem problema, a gente vai repassar de novo aqui com foco no livro, tá? Então vai ter algumas coisas, vai ser diferente, porque esse livro aqui, se não me engano, ele é mais novo do que o outro. Esse aqui é de 2019, tá? Então ele foi escrito, se não me engano, em 2018, tá? Então é um livro mais novo do que O Mundo Perdido de Adão e Eva, tá? Então o Walton aqui, é claro, deve ter refinado algum argumento, é um pouquinho diferente, mas o pensamento sinteticamente é o mesmo do Mundo Perdido de Adão e Eva, tá certo? Com isso em mente, entrando dentro do contexto, então, de novo, vou começar do zero, exatamente como o Walton está fazendo. A proposta então do Walton é o seguinte, é que o texto de Gênesis, o texto bíblico de Gênesis, tá? Ele é um texto antigo, ele é um documento antigo. Como sendo um documento antigo, então ele tem um contexto original. Ou seja, quem escreveu o texto de Gênesis, tá? Especificamente agora, só um parênteses, tá? Tenha isso em mente, quando eu falar do texto de Gênesis nesta série,
Mais especificamente, imagine que eu estou falando do texto ou da passagem sobre o dilúvio, tá? Que é ali no capítulo 5, 6 até o capítulo 10, mais ou menos. Se bem que o Walter ele vai acabar adentrando na Torre de Babel, então você pode arredondar aí até o capítulo 11, tá? Vamos arredondar as contas aí, tá? Gênesis do capítulo 4 a 11, pronto, mais fácil assim, tá? Então, mais especificamente, eu estou falando justamente desse período, desse pedaço de texto de Gênesis, tá? Então, esse texto, originalmente, ele foi escrito por alguém que estava em um determinado local, que escreveu em um determinado idioma e, mais do que isso, escreveu para um público específico, certo? Ou seja, ele tem um destinatário original. Tem alguém que vai ler esse texto no seu original e vai entender o que o autor, o escritor, o remetente original quis escrever, quis passar a mensagem. Em outras palavras, a conversa é entre lá e lá, não é cá. Ou seja, esse texto, mais especificamente o texto do dilúvio, não foi escrito para nós brasileiros do ano de 2022. É o momento que eu estou gravando esse podcast, tá? Talvez esteja ouvindo isso no futuro. Não é para nós, tá? O texto não foi escrito em português, não foi escrito para brasileiros, obviamente não tem nenhum brasileiro e o cara que escreveu isso não falava português, então não foi para nós. Também não é nenhum nativo e o destinatário original também não é nenhum nativo ou alguém que entenda inglês, também não. Ou seja, não é para ninguém da nossa época de agora, tá? Então o texto de Gênesis ele tem um destinatário original, tá? Agora vamos começar a refinar um pouquinho mais, tá? Vamos colocar nas contas aí de Moisés, século 1400, século XV a.C., tá? Vamos arredondar, século XV a.C., Moisés, escritor original. Pronto, tá? Tem uma discussão, questão de fontes e tudo mais, mas isso é outro detalhe, tá? Não vai interferir tanto nos propósitos que a gente está querendo aqui, tá? Não vai alterar muito. Vamos arredondar as contas por aí. Século XV, Moisés, idioma. Aí já complica, né? Idioma hebraico já complica, tá? Não é o hebraico que nós temos hoje em dia, em Israel hoje em dia, obviamente que não. Não é o hebraico bíblico que nós temos, né? Aquele hebraico que quando você pega a Bíblia, a Tanar, né? Você vai ver ali as letrinhas em hebraico com aqueles pontinhos, aqueles tracinhos que a gente chama de sinais maçoréticos. Não é aquele hebraico também. Complicou. O que é hebraico que é? Provavelmente, tá? Muito provavelmente, arredondando as contas de novo, tá? Porque nem foi isso, tá? A gente pode arredondar para um paleo-hebraico, alguma coisa mais ou menos assim, alguma coisa anterior ao hebraico, tá? Mas, para facilitar as contas, vamos arredondar para hebraico, tá? Porque é o texto que nós temos, se você pegar uma Bíblia Stuttgartensia, por exemplo, onde estão os textos mais original, fica uma palavra meio esquisita, mas eu tenho certeza que você vai entender o que eu quero dizer. Onde estão os textos mais originais do Antigo Testamento, ou seja, aquilo que nós compilamos no texto mais antigo e mais próximo, que não é 100%, mas que está mais próximo do original, tá? Que é a Bíblia Stuttgartensia, você vai ter um texto em hebraico com sinais maçoréticos. Então vamos arredondar para aí, tá? Vamos arredondar aí para facilitar as contas. Então, Moisés, século XV, hebraico, entre aspas, hebraico maçorético, com sinais maçoréticos e tudo mais. Vamos arredondar isso para facilitar as contas, tá? Então veja que, inclusive o destinatário original, que eu esqueci de mencionar, são os israelitas do século XV. Que eles estão onde? Eles estão saindo da terra do Egito, né? Tem toda aquela história ali de Êxodo, até chegar no livro de Josué, tá? Antes deles adentrarem a terra de Canaã, tá? Então, são essas pessoas que são os destinatários originais desse texto, tá? Então, Moisés, século XV, entre aspas, hebraico, antigo, israelitas,
Bom, acho que tá todos os detalhes aí. Depois eu vou entrar em mais alguns detalhes que o Alto propõe aqui. Lembrando, né? Quem já é ouvinte aqui já há mais tempo já sabe dos recados sempre, tá? Primeiro recado de sempre, não deixe de adquirir este livro, tá? Este livro aqui é da editora Thomas Nelson Brasil, tá? A Thomas Nelson Brasil que editou este livro e publicou em português, tá? Não ganho nenhuma comissão por fazer propaganda de livro aqui, tá? Não é comissão, como é que o pessoal fala, marketing, agora perdi a palavra aqui, patrocínio, nem nada, tá? Não ganho nada de... Se quiser patrocinar também, amém. A gente aceita de bom coração, inclusive, tá? Mas eu não ganho nenhuma comissão por dizer que este livro é muito bom, e é muito bom, tá? Então, adquira o livro, leia este livro, tá? Não deixe de ler este livro, porque ele é excelente, tá? Então, adquira, leia, tá uma boa tradução, inclusive, tá? Então, não deixe de ler este livro. Tudo que tem neste livro aqui, eu não vou trabalhar aqui nos podcasts e no vídeo, tá? Muita coisa que o Alton coloca aqui, eu não vou citar. Algumas coisas que eu vou citar, o Alton não coloca, então a gente fica nessa, tá? Eu não vou fazer leitura... Claro que eu vou ler alguns trechos aqui bem sintéticos, tá? Mas eu não vou fazer leitura comentada, que não é a leitura comentada, clube de livro, alguma coisa desse tipo. Nada contra, obviamente que não, porque essas iniciativas de clube de leitura são excelentes, tá? Mas não é o propósito que eu tenho aqui, tá? Aqui eu quero só trazer o conteúdo dentro de 30, 40 minutos no máximo, tá? Sobre cada capítulo, tá? Essa é a minha ideia aqui. Eu tô comentando cada episódio, é um capítulo ou uma proposição, mais uma introdução, mais uma conclusão, e se não der, eu abro um episódio a mais para comentar mais algum detalhe relacionado a isso aqui, tá? Então eu não tenho pressa de acabar com o livro e por aí vai. São os recados de sempre, que são esses, tá? Bom, então... dado tudo isso, a gente já sabe qual que é o contexto original desse texto de Gênesis, tá? Então, não adianta, não vai resolver você ler esse texto sem você estar dentro da cabeça do israelita do século XV a.C., em hebraico antigo, falando com Moisés, entendendo a cabeça dele lá. Por quê? Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Presta bastante atenção no que eu acabei de falar. A Bíblia não é que contém, a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é correta, ela é inerrante, ela é inspirada e é revelação de Deus. Ok. Só que entender Eita, agora vai dar uma travada, um trava-língua. Exegeticamente. Até que não foi tão ruim. Entender a exegese do texto, fica melhor assim, né? Entender a exegese do texto não depende desses fatores, tá? De revelação, inspiração e tudo mais. Não. Entender o texto, fazer exegese do texto, é entender o texto dentro do seu contexto cultural, dentro do seu contexto original. Fazer hermenêutica é uma pequena separaçãozinha que eu faço, questão didática, tá? O que é exegese e o que é hermenêutica, tá? Tem um negócio muito mais complicado do que isso, mas didaticamente só para facilitar as contas, tá? Eu gosto muito de facilitar a conta, tá? Ainda mais eu que sou da área de física, né? Então eu arredondo as contas, facilito bastante as contas, tá? Então, para arredondar as contas, exegese é você ler o texto no seu contexto original e hermenêutica pegar esse texto e aplicar à sua vida. Basicamente seria isso. E fazer exegese, desconsiderando esses contextos originais, o texto escrito lá no século XV, no antigo Oriente Próximo, né? O que é Oriente Próximo? É justamente aquele povo que está ao redor de Israel, e acaba incluindo também Israel também, né? É complicado. Sem ignorar tudo isso é complicado. Fazer exegese do texto sem isso, dá não. Não dá não, você não vai entender o texto de jeito nenhum, você vai acabar lendo o texto do estilo que a Terra foi criada, a Terra e o Universo foi criado em 6 dias de 24 horas, porque o texto bíblico diz isso, e não foi. Mas por que não foi? Porque o texto não diz isso, é o contexto onde o texto está escrito e a forma como ele é escrito, ele não é uma descrição histórica de coisas. Por isso que a gente não pode ler o texto de forma literal com a nossa cabeça de hoje em dia.
porque traz muito mais problemas, tá? Mas vamos lá, eu já estou adiantando algumas coisas, mas não quero adiantar tudo. Vamos em alguns... agora passando alguns pontos aqui que o Walton coloca, tá? O Walton ele coloca justamente já no início, já que a ideia dele é justamente tentar entender Israel dentro do texto do Antigo Testamento e como é que era essa integração com o mundo onde estava ou onde Israel se encontrava, tá? Por que isso? Aí eu vou dar uma resumida. O Walton, deixa eu só abrir um parênteses aqui para algumas coisas que o Walton fala. O Walton fala bastante de insiders e outsiders. O que é isso? Insiders e outsiders? Insiders e outsiders, não sei porque que não traduziram isso para o português, né? Eu acho que ficaria melhor traduzindo isso para o português. Seria o seguinte: insiders são pessoas que estão dentro ali do contexto. E outsiders é qualquer pessoa que está fora. Por exemplo, eu sou um outsider do texto aqui de Gênesis, porque eu sou um brasileiro do século 20 e 21. Completamente fora da época de Moisés, por exemplo. Tá certo? Então eu sou um outsider. Tá? Um insider seria um israelita lá do lado de Moisés, lendo o texto que Moisés estava escrevendo. O texto do dilúvio. Tá? Essa é a ideia. Então, ele vai falar de uma questão sobre tipos de comunicação. Tá? Eu não vou adentrar muito aqui nesse detalhe, mas só dando uma resumida nisso. A gente tem a comunicação, vamos dizer assim, de alto contexto e de baixo contexto. Tá? A comunicação de alto contexto é justamente para o israelita que está lá. Por quê? Esse tipo de comunicação, ela não tem falha. Tá? Assim, é complicado dizer que não tem falha, porque se você pega o Antigo Testamento, você já vê que Israel fez um monte de besteira, né? Ou seja, tem um monte de falha de comunicação aí, tá? Não é falha de comunicação que eu quero dizer, deixa eu deixar isso bem claro, que na hora que Deus, por exemplo, está falando com Israel através de um profeta, está tendo falha de comunicação na forma como Deus está transmitindo essa mensagem. Não, tá dando falha de comunicação justamente no ouvido do israelita lá na hora que ele está ouvindo. Ele está ouvindo distorcido, ele está no meio de pecado e tudo mais, então tá uma desgrameira lá para ele, tá? Tá bastante complicado lá para ele, tá? Esse é o detalhe, tá certo? Esse é o grande detalhe da falha de comunicação. Então, assim, a comunicação de alto contexto, vamos colocar em uma certa perfeição, os caras vão entender. Ok. De baixo contexto, é eu. É eu que estou aqui em 2022 tentando entender o texto do dilúvio, um texto que foi escrito no século XV a.C., tá? Então, esse é o detalhe do alto contexto, do alto contexto e do baixo contexto, comunicação de alto contexto e comunicação de baixo contexto, essa é a ideia, tá certo? Então, só para dar uma nivelada nisso. Na página 15, o autor ele vai colocar um negócio bastante interessante que é o seguinte, tá? Eu vou ler esse trecho aqui porque ele tá excelente, tá? Ele tá dando um resumo muito bom e hoje eu vou para um próximo ponto que o autor vai trabalhar. Quem leva a Bíblia a sério crê que Deus inspirou as locuções, palavras faladas ou escritas, empregadas pelo comunicador para cumprir locuções conjuntas entre o autor divino e o autor humano, o que leva ao entendimento de intenções, reivindicações, afirmações e última análise de significado. Mas que as locuções fundamentais estão atreladas ao mundo do comunicador. Seja qual for a ilocução do comunicador humano, Deus adicionou uma segunda ilocução à comunicação, a saber, a revelação. Inspiração está relacionada a locuções, cuja origem está em Deus. Ilocuções definem o caminho necessário para o significado que pode ser definido como que caracterizado pela autoridade, tá? Não sei se para mim está bastante claro esse pequeno parágrafo. Não sei se ficou claro para você, tá? Eu não vou nem entrar em discussão de inspiração divina aqui, de texto e tudo mais. Não é objetivo aqui de fazer essa discussão, tá? Mas só explicando de uma outra forma, ou explicando esse texto aqui que o autor coloca um pouquinho com outro exemplo, a coisa acontece o seguinte: Deus traz a revelação ao homem através de um outro homem. E essa revelação é uma inspiração. Deus inspira o escritor, o Moisés, a escrever o que Moisés escreveu. Só que tem um detalhe.
Deus não faz revelações científicas, Deus não traz informações novas. Tem que ter esse detalhe em mente. Por quê? Porque o Walton já, na página 16, ele vai trabalhar com a ideia de rio cultural. Então já vou explicar isso, já amarrando com essa ideia de rio cultural. O que é isso? Acontece o seguinte, Moisés está lá, século XV a.C., treinado, estudou todos os hieroglifos egípcios, é um cara bastante estudado lá, tá? No meio lá do faraó, no meio ali do sacerdote, o cara estava 100% ali, muito bem estudado. E a gente sabe, porque isso não é diferente nem naquela época, nem hoje em dia, que a pessoa, quando ela está dentro de um contexto, ela é parte daquele contexto, ela não é um extraterrestre, qualquer coisa do tipo. Por exemplo, tá? Bastante óbvio, inclusive, tá? Eu sou um brasileiro que nesse exato momento moro no Brasil, falo português fluente, porque é o meu idioma nativo. Os meus pais eram brasileiros, todos moradores do Brasil, temos uma cultura imersa dentro do Brasil, então tudo que eu tenho relacionado está, com relação à minha vida, está imersa dentro dessa cultura brasileira de século XXI. Apesar de ter nascido no século passado, tá? Eu já tenho um pouquinho mais de 20 anos, inclusive, tá? Então eu sou do século passado, mas vamos colocar no nosso século de agora, tá? Século XXI, então tudo que se fala, por exemplo, aqui dentro do Brasil, eu conheço muito bem. Tá, falando em português, a economia, a política, a sociedade brasileira e tudo mais, problemas, essas coisas todas, eu conheço porque eu estou imerso dentro dessa nossa cultura, desse caldeirão aqui dentro. Então, tudo tranquilo aqui, tá? Mesma coisa para Moisés. Igual para Moisés. Igual, sem tirar e pôr. Igual. Moisés falava, seja lá qual for o idioma, com o faraó, com outros egípcios, de forma fluente, tá? Porque se você for fazer assim, uma puxada sendo mais extremista, entre aspas, Moisés era um egípcio, tá? Porque nasceu e viveu dentro daquele contexto original de Egito, tá? E tudo isso é o que nós chamamos de rio cultural, ou seja, o Moisés estava dentro de um contexto cultural, de um rio cultural onde tanto ele, que é o remetente original, quanto os destinatários originais, para quem ele está escrevendo esse texto de Gênesis, e que entendeu perfeitamente, estão todo mundo dentro de um contexto cultural. Aliás, estão dentro do mesmo contexto cultural, inclusive. Tá certo? Tá todo mundo ali dentro do mesmo contexto. O egípcio também está do mesmo jeito, e o egípcio ele tem contato também com alguns povos cananeus, que não é do mesmo idioma, mas estão com a mesma, mais ou menos com a mesma mentalidade da época. Por exemplo, volta para o exemplo aqui, meu brasileiro do século XXI, tá? Eu falante de português, mas eu tenho mais ou menos, tá? Eu estou no mesmo rio cultural, vamos dizer assim, de um americano que mora lá em Nova York, que tem a mesma idade que eu, que sempre é um americano que sempre falou inglês e por ali vai. Nós estamos no mesmo rio cultural, apesar da gente não... Eu sei um pouquinho de inglês, eu consigo conversar com ele. Digamos que ele também... Digamos que eu não sei inglês, ele não sabe português, tá? A gente não consegue conversar porque a gente não conhece o idioma um do outro. Mas a gente está no mesmo rio cultural. A gente está mais ou menos no mesmo contexto cultural, mundial e tudo mais. É a mesma ideia de Moisés, dos egípcios, dos cananeus, dos babilônios, daquela turma toda que está ali no que nós chamamos de Antigo Oriente Próximo. Está todo mundo dentro ali do mesmo rio cultural. Essa é a ideia. E aí, voltando na questão da inspiração, da revelação divina, Deus, quando fala com Moisés ou inspira Moisés a escrever o que Moisés escreveu, Deus não está fazendo um ditado a Moisés. Moisés, escreve aí essa palavra, Moisés pega lá e escreve a palavra, letra a letra. Não é isso, tá? Inspiração não é isso, isso é psicografia, tá? Isso não é inspiração, isso é psicografia. Tá? Então Deus não faz psicografia com Moisés, Deus faz inspiração com Moisés, tanto que Moisés escreve o que escreve porque ele entende o que ele está escrevendo e o seu público original entende o que ele quer
o que ele escreveu. Então todo mundo entendeu tudo ali. Moisés entendeu, o israelita original entendeu, todo mundo entendeu tudo ali. Tá? Não teve dúvidas ali. As dúvidas vêm aonde? Depois. Comigo. Eu tenho dúvidas no texto de Gênesis. Moisés e os israelitas do século XV não tem dúvida nenhuma. Por quê? Porque eles estão no mesmo rio cultural. Eu estou num rio cultural diferente deles. O meu rio cultural é de um espaço diferente, é de um tempo diferente, é de uma cultura diferente. Tá? Então, mesmo assim, Deus inspirou Moisés a escrever o que ele escreveu, porque aquele texto serviu originalmente para o israelita original, bem redundante, tá? Serviu para ele e serve para mim hoje. Fazendo a aplicação desse texto para hoje, ok. É exatamente isso que Deus quis fazer. Tá? Deus inspirou Moisés exatamente para que esse texto sirva para mim hoje. Mas nesse sentido de aplicação, não no seu sentido original. O texto não foi escrito para mim, mas ele serve para mim também. Essa é a ideia, tá certo? De inspiração e de questão de rio cultural, tá certo? Avançando um pouquinho mais, eu já estou caminhando já praticamente para o final, tá? Pera, tem um pedaço no texto aqui na página 18, tá? Que é bastante interessante, até para a gente entender algumas coisas. Daqui a pouco a gente vai entrar nos outros episódios, né, nos outros capítulos, a gente vai entrar na questão do dilúvio em si, porque é bastante interessante, tá? Então, na página 18, o Walton escreve o seguinte, tá? Como exemplo de aspectos estranhos do ambiente cognitivo, pessoas no mundo antigo não tinham categoria para o que chamamos de, entre aspas, leis naturais. Nós, de hoje em dia, tá? Ao pensar em causa e efeito, mesmo capazes de fazer as mesmas observações que fazemos, por exemplo, quando empurramos um objeto, ele se move, quando soltamos um objeto, ele cai, etc., elas estavam mais inclinadas a ver as operações do mundo em termos de ação divina. As coisas funcionavam de determinada maneira porque Deus estabelecera o sistema e o preservava. Pessoas do mundo antigo não veriam o cosmos como uma máquina, como a gente vê hoje cientificamente, né? Mas como um reino. E Deus se comunicava com elas a respeito do mundo nesses termos. Quais termos? Nesses termos de reino, não nos termos de uma máquina. Como eu entendo o cosmos como uma máquina funcionando, eu estudo as engrenagens, nascimento do universo. Eu entendo o cosmos desse jeito. Mas a Bíblia não foi escrita para mim nessa forma de dizer como é que o cosmos funciona. Foi escrito na forma que as pessoas originais, os destinatários originais entendiam. Que não é da forma como entendo. Sua revelação não tinha o objetivo de lhes prover um entendimento mais sofisticado da mecânica do mundo natural. Ou seja, Deus não estava nem um pouquinho preocupado em explicar como é que funciona o mundo natural, porque o indivíduo do século XV a.C., israelita do Antigo Oriente Próximo, não tinha a menor ideia do que é mundo natural, ou seja lá o que for da forma como eu penso cientificamente hoje. Não. Eu é que quero saber como é que o universo foi criado, dentro da cosmologia quântica, processos quânticos. É eu que quero saber disso. A Bíblia não fala. Deus não revelou isso a Moisés. Graças a Deus, porque agora eu tenho serviço, eu posso trabalhar com equações para fazer isso, tá certo? Então, já tem um outro... Tem a frase, vamos dizer assim, que o Walton coloca na página 19, que é praticamente assim, é quase que o texto áureo dos trabalhos do Walton, tá? Mas ela é perfeita, tá? Embora, página 19, tá? Embora, em última análise, a Bíblia tenha escrito... Ficou ruim. Embora, em última análise, a Bíblia tenha sido escrita para nós, ela não foi destinada a nós. A revelação que ela provê pode nos equipar para conhecermos a Deus, seus planos e seus propósitos, tornando-nos assim participantes com Ele no mundo com o qual nos deparamos hoje. Contudo, a Bíblia não foi escrita com o nosso mundo em vista. Nesse contexto, ela não é comunicada em nossa língua, não é dirigida
a nossa cultura, não antecipa as questões sobre o mundo e suas operações ou outras ideias que resultam de situações e problemas modernos. Ou seja, a Bíblia não é pra gente. Nessa ideia, calma, a Bíblia não é pra gente no sentido de ela não foi destinada a nós originalmente, tá certo? Essa é a ideia, tá? Mas é claro que ela ela foi escrita também para nós, tá? Então, bom, tem muito mais outros detalhes aqui. Aí até o Walton vai colocar essa questão do entendimento científico, a questão do dilúvio e tudo mais, tá? Eu acho que está bastante claro, deu para você entender que o texto de Gênesis é um texto bastante antigo, ele tem um contexto original. Só um outro pedacinho aqui que talvez seja interessante colocar, que o Walton vai falar a questão do dilúvio, tá? Página 22. Podemos aplicar o mesmo paradigma ao dilúvio. Um acontecimento real e cataclismo ocorreu, mas a Bíblia não descreve esse acontecimento de modo autoritativo. Não é uma descrição científica, seja lá o que for, do dilúvio, tá? Não é isso, tá? Aí um pouquinho mais à frente ele coloca: isso não impede o texto de retratar acontecimentos históricos envolvendo uma ciência que os antigos não entendiam. Por exemplo, a mecânica do dilúvio. O que significa isso? Não sei, os caras que entendiam lá. E a forma como eles entendiam o dilúvio não tem nada a ver com a forma como eu entendo o que é um dilúvio, mecanismo de inundação e tudo mais. Nada, não é isso, tá? Eu sei o que é uma inundação. Hoje eu consigo explicar processo de inundação em determinada região, tá? São parênteses, eu não estou afirmando Alexandre, que acredita em dilúvio. Não, calma lá, tá? Eu só estou explicando o mecanismo. Depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre essa parte, tá? Fecha parênteses. Então, tem uma forma de explicar como é que as coisas acontecem. E o mecanismo que eu explico como as coisas acontecem não é como as pessoas originalmente entendiam, tá? Esse é o grande ponto, tá? Em tais casos, continua Walton, a Bíblia não fornece revelação científica. Ela mantém silêncio acerca de assuntos científicos. Mas claro, não tinha ciência naquela época. Simplesmente isso, não existia ciência naquela época, tá certo? Aí o Walton, ele vai, eu já vou dar um spoiler, um pedaço do spoiler do livro, tá? Que o Walton, ele defende que aconteceu um evento cataclísmico, alguma coisa do tipo, que mais pra frente eu vou explicar um pouco mais com relação a isso, que que Moisés acabou relatando isso no texto. Ele vai fazer até uma certa literatura comparada com relação a isso e tudo mais, tá? O Walton defende isso. Como diz o outro, o problema dele, é a opinião dele, ok, o livro é dele, e eu estou usando o livro dele justamente para explicar esse tipo de visão, então é isso que ele está colocando, tá certo? Eu particularmente não acredito, e o Walton também não, que houve um dilúvio. Já estou colocando já minha posição logo de início, né? É legal isso. Não houve um dilúvio da forma como é descrito no texto bíblico. Nem eu, nem o Walton acredita nisso. O Walton acredita que teve, sim, um acontecimento com a água, e aí a gente vai adentrar nesses detalhes depois, tá? Que inspirou Moisés a escrever, tem lá um evento qualquer que Moisés escreveu esse texto, tá? O Walton acredita nisso, que houve esse evento e que tanto ele quanto outras narrativas diluvianas, que não é só bíblica, a época de Gilgamesh, por exemplo, Atarrázes, e tem outros por aí que mencionam sobre isso, tá? Houve um acontecimento e todo mundo, incluindo Moisés, escreveu uma narrativa sobre isso, tá? Essa posição que o Walton coloca, e ele vai até detalhar um pouco mais sobre isso. Eu, particularmente, não acredito nisso, tá? Eu não acredito que teve um evento. Eu já acredito que teve vários eventos em vários lugares e numa espécie de quase que Jung é que falava isso, imaginário coletivo, não, acabei esquecendo qual que é a expressão que o Carl Jung menciona, acabei esquecendo agora. Mas assim, a forma de eu narrar um determinado evento cataclísmico com água é muito semelhante a qualquer outro indivíduo racional, ser humano, em qualquer outro lugar, que ele vai narrar, desde que nós estejamos no mesmo rio cultural, óbvio, é a mesma forma como outra pessoa vai narrar um outro evento cataclísmico com água, tá? Mas isso não quer dizer que eu e a pessoa, a gente viu o mesmo fenômeno acontecendo. Não, pode ter vários fenômenos acontecer, que é uma coisa
geologicamente normal de acontecer, de tsunamis, eventos com águas e tudo mais. Então não significa necessariamente... Mas eu estou adiantando o assunto, tá? Só para a gente começar a colocar alguns pontos aqui, tá? O que o Alto acredita ou não acredita. Eu não acredito em evento... o dilúvio foi global ou local? Não foi nenhuma coisa nem outra, tá? Não, o dilúvio não aconteceu como a gente acha que ele deveria acontecer, que está narrado no texto bíblico, não tem nada a ver, tá? Mas aconteceu vários eventos com água, e a gente vai discorrer como é que são esses mecanismos e tudo mais, e em vários momentos, em várias épocas, pessoas relatavam isso de algumas formas, tá? Essa é a ideia, tá certo? Então, ficamos por aqui, e no próximo episódio, das sextas-feiras, eu estou tentando manter a sexta-feira, está um pouquinho complicado, mas estou tentando manter sempre as sextas-feiras, a gente vai para a próxima proposição do O Mundo Perdido do Dilúvio, Teologia, Mitologia e o debate sobre os dias que abalaram a Terra. Tá certo? Até a próxima. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, e outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações, e se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!